o Classes, ele publica o livro A Sociedade contra o Estado, e dentro desse livro, e publica também um outro artigo, que eu acho que é interessante para a gente pensar o cenário atual, chamado do etnocídio. Né? E etnocídio é o seguinte, o que ele define como etnocídio? Ele discute com o mestre dele, que é o Lévi-Strauss, e num determinado texto diz que todos os povos são etnocêntricos. Então, quer dizer, todo povo acha que é melhor em relação ao outro povo. Né? E que isso seria, digamos assim, algo próprio do humano. Né? A gente acha, os franceses acham que são melhores que os ingleses, os pessoas acham que são melhores do que os americanos, os brasileiros, né? E os índios também acham isso. No entanto, diz o Classes, se todos os povos são etnocêntricos, né, eles se pensam de alguma maneira como superiores, melhores, ou mais, né, interessantes do que os outros, alguns povos apenas são etnocidas. O que quer dizer etnocídio? Ele distingue, por exemplo, o etnocídio do genocídio. O genocídio é aquela coisa, é um massacre, né, um massacre físico de uma população. Essas populações que estavam aqui, mas eles queriam destruir a alma, digamos assim, dessas populações. Ou, digamos assim, moral, espiritual de um povo. Né? E, né, por exemplo, ele vai dizer que os colonizadores que vieram para a América, eles não só destruíram fisicamente essas populações que estavam aqui, mas eles queriam destruir a alma, digamos assim, dessas populações. É daí que eles mandavam os missionários para ir para lá, para catequizar os índios. Né? Não bastava só exterminar aqueles que eram contrários ao poder colonial, mas era também preciso transformar aquela gente toda em cristão, em ocidental de uma certa maneira, né? Civilizar. E isso é o que o Classes chama de etnocídio. Né? E ele vai dizer por que se todos os povos são etnocêntricos, os índios também são, né? Eles também achavam que os brancos, né, não eram exatamente humanos, digamos assim. Mas se todos os povos são etnocêntricos, por que só alguns são etnocidas? Por que tem uns que acham que são melhores do que os outros, mas não fazem, ficam na deles? Ah, vocês são esquisitos, a gente quer ficar no nosso campo. Mas outros não, eles não bastando ir lá se achar melhor, eles acham que eles têm uma missão de fazer que todos fiquem iguais a eles, né? Então são etnocidas. E aqui que Classes mostra, né? Qual que é a sacada do Classes? Ele vai mostrar que são etnocidas os povos que vivem sob o regime, sob o Estado. Né? O Estado é o etnocídio. O Estado é um aparelho que, digamos assim, é uma máquina de homogeneização. Para você viver sob um Estado, é preciso que todos falem a mesma língua, que todos sejam, de certa maneira, iguais, pensem, né? Então, não bastava para o Estado português, né, colonial, simplesmente ir lá e ocupar esse espaço que era o Brasil. Era preciso também, para o sucesso, vingar, transformar aquelas pessoas em cristãos, em ocidentais como eles. É preciso homogeneizar. Então, segundo o Classes, é o Estado que cria o etnocídio. Então, as sociedades que vivem num regime que não é, né, contra o Estado, né, depois eu vou tentar falar sobre isso, né, que não é sem o Estado, mas é contra o Estado, elas não se valem do etnocídio, elas simplesmente aceitam, né, que as diferenças existam, elas simplesmente não topam viver como os outros. Né? Mas o etnocídio não, o etnocídio é uma imposição, né, de si mesmo sobre os outros. E que o Classes vai falar, bom, talvez o Estado moderno, né, como ele aparece aqui, seja o auge, o ápice do que se chama de um Estado etnocida. Nem todos os Estados que existiram na história são tão etnocidas quanto o nosso. Ele vai citar o exemplo do Estado Inca, né, que fala, quer dizer, ali também tem um etnocídio, no sentido de que você tem por exemplo, os Inca, que na verdade o Império Inca, na verdade, é aquele que a gente conhece um pouco, que talvez tenha sido uma coisa muito mais recente do que a gente imagina, né? Ele tem uma duração mais curta, né? Na verdade, você tem também um mecanismo, né, de um povo, né, que é se impor sobre outros povos. Né?
Os incas, na verdade, não tinha os incas, né? Você tinha uma miríade de povos, falavam línguas diferentes e tal, e que eram unificados por uma espécie de poder centralizador. Né? Por exemplo, todos tinham que cultuar o deus Sol, né? Que é o Inca, e Inti, né? E daí por diante. Mas, o clássico mesmo vai mostrar, né? No próprio Império Inca você tinha um manejo, né? Um molejo, digamos assim, muito maior com as diferenças. Quer dizer, tinham coisas que era alguma unificação, mas nem tudo, né? Você tinha, a base ainda era nas comunidades e tal. Algo muito diferente do Estado-nação moderno, né? Onde você tem um motor, né? Uma máquina mesmo de supressão das diferenças. Né? Como ele vai chamar, né? Ele vai mostrar que o etnocídio ele está associado ao Estado, mas ele também está associado a um outro fator importante, que é o mercado, que é o mercado capitalista. Então, que os Estados modernos, né, que aparecem ali no século XV, XVI, XVII, eles estão interessados em homogeneizar, né, também para inserir todo mundo num só mercado. Né? Então, de um lado você tem o Estado, do outro lado você tem a religião, o cristianismo, e de outro lado você tem o capitalismo, como essa exigência de expansão do mercado, né? De produção de uma homogeneidade e de supressão